Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar, e hoje, olha só, a alegria de receber esse querido Arnaldo Santos, um brinde à vida. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Muito obrigado, Ian. É um prazer imenso estar com você aqui. Parabenizá-lo, inclusive, pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Eu tenho acompanhado sempre que posso o seu canal e você traz realmente pessoas, menos por mim, claro, e discussões extremamente importantes. Bom, para quem não conhece, Arnaldo Santos, radialista, jornalista, sociólogo, doutor em ciências políticas, um vasto currículo. Aí, Arnaldo, eu questiono o seguinte, para ter esse currículo, para chegar até aqui, a trajetória não deve ter sido muito fácil não, né? Muitos obstáculos, muitos desafios. Foi não, Ian. Você imagina um pouco da minha história, como a maioria das pessoas, nascidas no interior. Qual é o seu interior? Eu sou nascido em Juazeiro do Norte, criado em Iguatu, na região centro-sul do estado. Filho de um carpinteiro, de uma dona de casa, papai um homem analfabeto, que Deus o tenha. Uma família de 10 irmãos, onde eu sou o mais velho, eu sou o primogênito. 10 irmãos? Então você imagina. Todos vivos, Arnaldo? Não, vivos só 8, infelizmente. Em 1971, quer dizer, eu tive tangido pela fome, pela seca, e quando eu digo isso alguém acha que é exagero, mas não é. Nós vivemos esses ciclos de secas aqui. Então eu vim para Fortaleza, 16 anos, quando cheguei aqui, 17, incompletos. Ainda não havia sequer terminado, quer dizer, o que a gente chamava de ginásio, que hoje é primeiro grau. Né? E vim, como diz o outro, para trabalhar, tangido pela fome provocada pela seca. Então você imagina que até cruzar o oceano para fazer um doutorado na Europa, depois voltar para o Brasil, cruzar novamente o Atlântico, fazer um pós-doutorado, quer dizer, é pertinência, que é uma característica dos cearenses, né? Nós somos assim. Né? Então, entrar para a comunicação foi até engraçado, quando a minha tese de doutorado, que foi sobre o impeachment do Collor, né, virou livro, e no lançamento na Livraria Cultura... Eu estava lá. Pois é, na minha fala, não sei se você lembra que eu disse assim, olha, muitos que estão aqui me permitam, é apenas uma brincadeira, já me conheceram famoso. Eu disse isso. Mas parafraseando o poeta, ninguém sabe que para chegar até aqui, o quanto eu caminhei. Arnaldo, quando você fala desse momento de vir para cá, eu lembro bem que lá na Cultura você disse que não tinha onde morar, dormia num espaço muito pequeno, onde alguém colocava carne, algo assim. Meu primeiro emprego foi num frigorífico. Pronto. Eu era contínuo do frigorífico e dormia no próprio frigorífico. Né? O que passa pela sua cabeça quando hoje você deita numa cama king size, com ar-condicionado? Olha, é a sensação do dever cumprido, sabe? Você olhar para trás e ver que Deus te permitiu, né? E aí eu tenho que reafirmar a fé, porque você tem tudo para desistir nessa trajetória, porque os apelos mundanos são todos noutra direção. O que faz um jovem, então, não desistir, né, dos seus sonhos, digamos assim, para construir uma trajetória de dignidade, digamos assim? Deus, que pega você e conduz você pelos caminhos, te dá luz, temperança, sabedoria, para tu ir se desvencilhando, repito, desses apelos mundanos que tentam a te desviar. Então, deitar a cabeça à noite no travesseiro, como você mencionou, e olhar um pouco essa trajetória, é uma sensação muito boa de dever cumprido. Não pelo que você, por acaso, possui, mas pelo que você é. Um cidadão digno, um pai de família, um avô,
Já é avô? Sou. Eu ia deixar isso mais para o fim, Não. mas eu quero pegar aqui um gancho. A gente não vai seguir roteiro nenhum, porque eu nem costumo fazer roteiro. Eu acho que com um cafezinho a conversa flui, né? Não precisa de roteiro. Você falou muito em Deus, Deus. Você nasceu numa terra do Padre Inciso, de Juazeiro. A sua mãe devia ser uma religiosa. Isso ficou em você, enraizado? Você hoje tem um doutorado em ciências políticas, é sociólogo. Algumas pessoas chegando nesse nível mudam um pouco o conceito de fé e de religião. Para você mudou? Não, eu, como você bem disse, sou de uma família mais do que religiosa, romeiros do Padre Inciso, como você diz. Né? E eu cresci vendo, quer dizer, meu pai e minha mãe rezar o terço toda noite antes de dormir. Vestir preto dia 20. Isso, rezar antes das refeições. Obviamente que você vai racionalizando um pouco mais as coisas. Você mencionou muito bem. O fato de ter estudado ciência política, sociologia, quer dizer, você trabalha com os teóricos, a maioria deles ateus, né? Isso. E que a racionalidade, quer dizer, acaba por te conduzir durante muito tempo. Comigo aconteceu uma coisa que eu gosto muito até de sentir. Quanto mais racional me tornei, mais eu sentia assim uma incompletude. Tinha algo que dizia, não basta isto, tá? E aí eu sempre mantive, quer dizer, a religiosidade, a fé. E isso me completa. Bom, Arnaldo, eu disse aqui que você tem um vasto currículo. E hoje você desenvolve qual de tantos diplomas? Hoje, o que você faz? A gente vive uma sociedade de títulos e que para poder você se credenciar a algumas coisas que você quer fazer, você busca esses títulos. Eu nem gosto, nem levo em consideração. Para você ter uma ideia, o título de doutorado, os dois diplomas mais importantes que eu tenho, sabe quais são? Muitos nem vão saber, os jovens, por exemplo, nem sabem. Datilografia, quer ver? Não, é o artigo 99, é o Madureza Ginasial e o artigo 99. Hoje, supletivo, primeiro e segundo grau. Como eu disse no início da sua primeira pergunta, eu cheguei aqui com 17 anos incompleto, não tinha terminado nem o ginásio. Aí você fez o supletivo. Aí, como eu estava fora da idade, não existia o que existe hoje, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos, eu tinha perdido, então eu fui buscar fazer o Madureza Ginasial. Essa era a nomenclatura na época, nos anos 80. Você faz todas as disciplinas, vai fazendo as provas, passa em duas, depois faz só as outras e assim vai. Depois eu fui fazer o artigo 99, que é o segundo grau completo, hoje o ensino médio, porque a minha vida acadêmica não teria acontecido sem eles, porque é pré-requisito para você prestar um vestibular, para você, enfim, ingressar na universidade, fazer a sua primeira graduação e tudo. Bom, Arnaldo, a nossa conversa vai continuar logo depois do intervalo. Vamos seguir aqui tomando nosso café. Cafezinho. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, hoje tomando aqui um café com esse amigo, aprendendo com Arnaldo Santos. Tome seu café. Ele já tomou todo o café. Você é cafezeiro, né? E o café Santa Clara é ótimo. Então, como não tomar um café desse? Maravilhoso, quentinho? né? E eu gostaria de falar com você. Você disse que é avô, né? Você tem um irmão, 10 irmãos de uma família longa. Você também herdou isso dos seus pais, né? Você tem uma prole bem... Bom, eu sou casado pela terceira vez. Eu casei 3 vezes. Como dizemos no Ceará, eu não desisto nunca. Né? Eu tenho 7 filhos, né? São 4 filhos biológicos e 3 filhos, quer dizer,
agregados, né, que me chamam de pai, que eu os trato como filho, porque vieram para a minha companhia muito cedo. O segundo casamento, por exemplo, o Lucas e o Israel, que hoje estão na universidade, já estão perto de se formar. Um tinha 2 anos e o outro tinha 3 anos de idade. Pai é então, o que cria, me né? chamam eles me chamam de pai, então nós temos uma relação muito boa. Mas eu já tenho, quer dizer, filho, sou avô de uma neta, né, a Alícia, a razão hoje da minha, digamos, alegria dos meus sonhos ainda. Quantos anos tem a Alícia? Tem 1 ano e 6 meses. Ai, que fofura! Os filhos já estão, a maior parte já formou, quer dizer, tenho filho analista de sistema, filho psicólogo, filho médico, tem um filho médico, o Arnaldo Filho, quer dizer, é médico, e até uma passagem interessante, ele se formou na UFC, na Universidade Federal do Ceará em Medicina, que é um dos mais concorrentes do Brasil, aos 24 anos, e eu fui lá, como todo pai, para assinar lá, ó, antes da festa e tal, tem que assinar aquela documentação. Terminou, ele me deu um abraço, me beijou, e me agradeceu, eu fui disse, olha filho, você termina medicina nessa universidade aos 24 anos, e seu pai entrou nessa mesma universidade para cursar letras, que foi minha primeira graduação, foi em letras. Sabe com que idade, filho? Ele disse, não lembro, pai. Eu digo, eu tinha 29 anos. Olha a diferença. Nossa, porque eu entrei na universidade a primeira vez aos 29 anos. Só que eu não parei mais. Daí os títulos, né? Daí E a emoção de ver os seus filhos não terem passado pelo que você passou, Arnaldo? Qual é o sentimento que fica? Olha, assim, tem um filósofo que eu gosto muito, que ele diz que nós somos, ele é da mesma, eu esqueço o nome dele aqui agora, mas o pessoal vai lembrar. Ele diz que nós somos da geração moral e cívica. Moral e cívica era uma disciplina que a gente estudava nesse tempo. Eu estudei moral e cívica em Senador Pompeu. Nesse tempo e tal. Vou nem mentir. A tradução da geração moral e cívica é que são filhos, né, de classes humildes, que têm toda a dificuldade, como eu tive, para estudar, enfim, para mudar o curso da sua própria história, mas consegue fazer isso e aí dá aos filhos tudo aquilo que você não teve, né? Se projeta você nos tem, filhos, você né? tem aquela satisfação, aquela ânsia de dar para os filhos o que você não teve. E aí ele faz uma análise que eu acho bem interessante. Às vezes você exagera. Essa vontade de dar aos filhos que você não teve, às vezes você exagera. E ao passar do ponto, né, você deseduca. Eu tive a sorte de não passar do ponto. Foram criados vendo um pai estudando todo dia, à noite, estudando à noite, né, chegando à universidade 10 horas, 10 e meia da noite, e ainda indo estudar para fazer os trabalhos, porque no outro dia eu tinha rádio, tinha reportagem, tinha televisão para fazer, então não dava tempo. Arnaldo, você é filho de um carpinteiro, de uma dona de casa, como você disse aqui no começo. Como foi que você despertou para a comunicação, para a questão da política? Você esteve sempre muito envolvido. Como foi que deu o sinal, a luzinha? Você lembra uma coisa muito interessante. Houve uma época de juventude que eu frequentei o Seminário Seráfico de Becejana, vem a religiosidade. Então eu era militante de grupo de jovens, então eu fazia aqueles movimentos, aquelas catequeses, visitava famílias, aquelas coisas tudo. Era muito envolvido na igreja e eu fazia as leituras, as missas de finais de semana. E é impressionante, quer dizer, tanto os padres superiores como alguns dos fiéis diziam assim, cara, você lê muito bem, você tem uma voz muito boa. Deram corda. Sim, começaram a dizer isso. E eu comecei a acreditar, né, que isso poderia estar. Aí, a Arquidiocese de Fortaleza, nessa época, era detentora do canal da Rádio Assunção. A Rádio Assunção pertencia à Arquidiocese. Dom Luiz Loscheider era o cardeal arcebispo. A Rádio Assunção abre uma inscrição selecionando rapaz e moça que tivesse boa voz, boa leitura, para locutor. E eu me inscrevi. E fui selecionado. Fazia programa musical. Ah, era? Era, fazia programa que começava de madrugada, tudo. E descubro, quer dizer, o jornalismo nesse percurso. Né? O jornalismo político, né? Não, o jornalismo, de modo geral, porque eu fui fazer primeiro polícia, eu fui repórter policial, fui repórter de cidade. Né? Tem que passar por tudo isso, já era né? jornalismo e tal. Aí descubro a política, como eu era estudante, eu era estudioso, sempre fui, descubro na política um campo que tinha a ver com o que eu estudava, com o que eu lia. Então, para ir para a política foi
como a gente diz no Ceará, foi um pulo. A gente já vai para o próximo bloco e eu sempre pergunto aqui os meus entrevistados as dores e as delícias da passagem do tempo, desses cabelos brancos. Mas você vai responder no próximo bloco, combinado? Combinado. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, já na reta final, seguindo aqui tomando café com esse amigo, Arnaldo Santos, jornalista, sociólogo. Arnaldo, eu deixei lá a questão das dores e as delícias da passagem do tempo. Mas antes de você responder, você disse que esteve sempre muito próximo da igreja, né? E eu ia perguntar no outro bloco, você pensou em ser padre? Pensei. Eu pensei em ser padre, capuchinho, né? Eu era do Seminário Seráfico em Messejana. E passei uma temporada de semi-internato. Como eu era de uma família muito humilde, né, e os padres sabiam, conheciam minha família toda e tal, eles achavam, e eu sendo o primogênito da família, eles achavam que eu era mais útil à minha família fora. Uhum. E disseram, Arnaldo, passa um tempo, amadurece, vê se é isso mesmo que você quer. Uhum. E aí, se for, você vai voltar, certamente. Eu falei, olha, se eu sair, eu não volto mais. E não voltou. E você ajuda a sua família? Você é próximo da sua família? Muito, muito próximo. Eu não vou contar, porque essas coisas e tal. Ninguém conta. Ninguém conta, mas... Assim, eles sabem, né, do bem que sabem, você tá minha fazendo. família, meus irmãos, minhas irmãs, todos eles sabem. Então, não, eu, assim, você falar, você não vai falar, mas eu vou falar de algo que você tem um lado muito generoso, Arnaldo. Eu percebo isso. Outro dia, faz tempo, né, antes de pandemia, ele estava dando comida aos gatos ali no Cocó, né? Ele morava aqui perto. E também uma vez eu fiz uma reportagem com uma família muito pobre na Jangadeiro. Logo após a reportagem, a família não tinha nada, não tinha nada. Ele ligou e eu tive a felicidade de atender. Você me pediu aquele endereço e foi lá e ajudou essa família. Essa generosidade te emociona? Muito, vem muito. de onde? Você me emocionou. Qual é o sentido da vida? Nessa passagem tão curta. Se você não pensar no outro, sobretudo quando esse outro precisa de você. Então, é nessa perspectiva, assim, nas minhas poucas orações eu digo assim, eu não quero ter nada que seja só para mim, tá? O que eu conquistei com o trabalho, com tudo isso, deve ser partilhado com aqueles que mais necessitam. Então, essas ações sociais eu mantenho hoje. Essas coisas a gente não fala, a gente não publiciza, pelo menos eu penso assim. Mas eu trabalho, quer dizer, muito esse lado social, inclusive dentro dos presídios aqui. Sim. Acho que tem mais sentido. Mas eu não te trouxe aqui para chorar. Mas dizem que com a maturidade, com a passagem do tempo, a gente fica mais emotivo. Aí já entra a minha questão. As verdade. dores e as delícias da passagem do tempo. Você se torna naturalmente mais sensível, sobretudo quando você já tem uma formação humanista. E nesse sentido, eu tenho essa formação e gosto muito de tê-la. Aí você se torna mais sensível. Essas são as delícias da maturidade. As dores já ficaram lá atrás, você já superou, né? Uma perspectiva filosófica, o que eu diria sobre isso é o seguinte: você precisa reconciliar-se com o seu passado. Se você não fizer isso, você não vai ser feliz. É uma eterna frustração. Você não tem gratidão, você não é generoso, sabe? E o que é, numa perspectiva filosófica, reconciliar-se com esse passado? Nada mais é do que você exorcizar os seus demônios. Você não será generoso, né? Existe um vocábulozinho chamado cuidar. Heidegger, filósofo alemão, é quem teoriza sobre o sentido do cuidar.
Esse é um vocábulo muito simples que a gente usa no dia a dia e não se percebe do valor que ele tem. Valor filosófico. Quando você cuida, você é capaz de cuidar dos gestos mais simples. Como, por exemplo, ser educado, não falar muito alto para não, enfim, incomodar os circunstantes. Não julgar, né, Arnaldo? Isso, você cuida de não maltratar a natureza, os animais, você cuida. Quando você é capaz desse gesto, aí você está apto a cuidar de uma família, a cuidar de você. É a maturidade. É a maturidade. É a maturidade, né? Mas você se cuida? Com essa cara de menino, Arnaldo fez agora em março, eu disse que ele tinha feito 55, mas... Eu fiz 66, muito obrigado. Você é tão generosa. Você se cuida, Arnaldo? Você Sempre, é daqueles sempre, que sempre. faz sempre. alguma atividade física, cuida da alimentação Atividade desde física sempre, há muitos anos, né? Uma alimentação regrada, uma bebida também, como eu disse, social, também regrada. Não, você não consegue cumprir com a missão que lhe foi dada. E a missão que lhe foi dada, ela pressupõe você ter tempo para cumprir. Você é conhecido, assim, no meio jornalístico, como um homem muito vaidoso, que se veste bem. Você é vaidoso, não é, Sim, Arnaldo? sim. A vaidade, ela acompanha você, ela é parte integrante daquilo que você é e aquilo que você quer que os outros também sejam. Não é? Então, não é essa vaidade pela vaidade. A vaidade por cuidar de você, cuidar da sua vida profissional, da sua vida familiar, enfim. Então, essa é uma vaidade que te completa. Né? Não é aquela vaidade frívola Visual, do ter, né? do visual, da estética. Não, não é essa. Ela é consequência natural, tá, de quando você se cuida. Mas a atividade física, qual a atividade física assim, que você Eu faço faz? musculação sempre fiz a vida inteira. Né? Então, hoje não mais quando tinha 30 anos. Né? Mas ainda pega uns pezinhos. Sempre. Os pesos, Antes era 20, hoje está 5. Não, tá não. 10. Antes era 80, 90, hoje temos 40. Arnaldo, já uma trajetória de muito êxito, de muitas conquistas. Quais são os seus sonhos? Olha, ter uma velhice saudável, né? Uma velhice saudável, cuidando das netas e dos netos, rodeado dos que lhes são caros, que você os ama e que você sabe que por eles também é amado, cuidar das pessoas, trabalhar até enquanto tiver saúde, fazendo o que eu faço, eu já estou completo. Mas já dá para se Eu sou pesquisador da universidade, eu dou aulas, eu tenho o prazer, o privilégio de estar à frente da direção da TV Assembleia, pela confiança, quer dizer, que o presidente Evandro Leitão me depositou. Espero fazer uma boa comunicação nessa passagem. Tenho lá uma equipe extremamente dedicada e talentosa fazendo isso. Sim. Tá? Você é da casa, você Da trabalha na FM, rádio, né? você sabe disso. Né? Então, quer dizer, são meus sonhos. Fazer, aprimorar cada vez mais o que fazemos e estar sempre de olho no servir. Acho que essa é a expressão, sabe? Servir. Gratidão se materializa quando você é capaz disso, de se desprender. Ser útil, né? Isso. Você tem medo da morte? Isso te assusta? Não. Se Eu morrer não tenho agora, medo. tudo bem? Já Tudo está ok. vacinado, né? De Covid, talvez não. Covid, porque já tomei a segunda dose do Covid, né? Já tomei a segunda dose, como todos os homens nessa faixa entre os 60 e os 70, já estou com 66, portanto, já estou imunizado, digamos assim. Não tenho medo da morte, porque esta é inexorável, lugar comum, e nós temos todos que estarmos preparados. Eu estou na fila, ok? E é bom que prestemos atenção a isso. Foi a Lia Luft, se não me engano, que eu gosto muito, que escreveu sobre isso. Eu estou na fila, e você nunca sabe quando você será, por exemplo, chamado. Você não sabe em que posição você está da fila e nem quando você será chamado para ser o primeiro da fila. Só o cara lá de cima que sabe, né? Só. Então, estejamos preparados. Eu estou. Mais vida, então, Arnaldo. Terminamos o Viver Mais de hoje, mas você é antenado, está nas redes sociais, né? Olha, eu uso pouco. Como a nossa profissão
já nos expõe muito. Né? Eu tenho um Instagram. Arnaldo Santos, como é que está lá? Arnaldo Santos. Eu posto pouquíssimas coisas, é muito mais para eu me informar pelo Instagram, assim como o Facebook. Eu uso como comunicação mais diariamente o que todo mundo usa, que é esse WhatsApp. Né? Mas eu não me apresento. Não é viciado, não, né? Não. Mas o Viver Mais está nas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui o meu bate-papo com o Arnaldo Santos. Você vai lá no YouTube, compartilha, assiste de novo. Pode seguir Ian Gomes, jornalista, no Instagram. As redes sociais, em geral, elas são muito mal utilizadas. Humberto Eco, quando disse aquela frase, que as redes sociais vão trazer muitos inúteis, né? Isso. A frase é mais ou menos assim, abre aspas. O problema das redes sociais é que elas deram voz aos imbecis, fecha aspas. Eu achei essa frase extremamente dura, né? Mas ele não deixa de ter razão. Sem dúvida então, nenhuma. você faz a utilização das redes sociais nesse outro sentido, informativo, educativo. Né? E para receber sugestões aqui para o Viver Mais. E aí sempre é necessário fazer para poder a gente eliminar um pouco desse trash que está lá. Exatamente. Arnaldo, foi uma alegria ter você aqui. Mais uma vez um brinde à vida. Mais saúde, sempre. Sempre. O Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.